Então, o primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Wanda Guimarães, falou aqui, trouxe o tema do debate da pobreza e falou aqui da redução da taxa de pobreza nos últimos anos e do contraste que isso estabelece com o período de violência social da Troika e do governo do PSD e do CDS. É verdade que nesta legislatura foi possível aumentar os apoios sociais, que subimos o salário mínimo até aos 600 euros, coisa que, aliás, não estava no programa do Partido Socialista, que foi possível aumentar as pensões, quer retomando a atualização anual das pensões, quer com as medidas de aumento extraordinário das pensões, que foi possível, por proposta do Bloco de Esquerda, aumentar o valor de referência do complemento solidário para idosos, que se avançou, ainda que pouco, na área da deficiência, que houve uma proposta aprovada por esta maioria para aumentar significativamente o abono de família e que se dignificou as regras de atribuição, por exemplo, do rendimento social de inserção, que tinham sido degradadas pelo governo anterior, excluindo dela muitas pessoas que não têm outra forma de apoio social numa situação de extrema severidade da pobreza. É por isso que a taxa de incidência da pobreza é, de facto, a mais baixa desde 95, ou seja, desde o ano em que o INE passou a publicar anualmente a taxa de incidência da pobreza. Mas nós temos ainda problemas muito significativos. Falo, naturalmente, da pobreza entre os pensionistas. Falo do gravíssimo problema da habitação, que tem, aliás, uma relação, uma incidência nas grandes cidades muito significativa, que tem uma relação com todas as outras formas de igualdade, desde logo, por exemplo, com o racismo, com a desigualdade assente na pertença territorial, na pertença étnica, com as desigualdades de género também. Falo do problema dos sem-abrigo e da estratégia nacional que pusemos em marcha. Falo do efeito com que a combinação entre salários muito baixos e precariedade tem na manutenção do problema da pobreza assalariada. 1 em cada 10 trabalhadores em 2019 em Portugal está em situação de pobreza, apesar de ter um emprego. Falo do acesso à saúde, que reproduz tantas desigualdades. Continuamos a ter muitos problemas e o 1.700.000 pessoas que em Portugal continuam a viver em situação de pobreza tem de continuar a ofender-nos esta realidade. E por isso faço-lhe uma pergunta sobre 3 propostas concretas. Primeiro, uma vez que o combate à pobreza diz respeito a todas as políticas, o Bloco apresentou neste Parlamento uma iniciativa que iremos discutir dentro de dias, tão simples quanto subversiva. Aliás, é uma ideia da Rede Europeia Antipobreza. E a ideia é simples. E se antes de discutirmos qualquer projeto de lei, qualquer ato normativo, qualquer política pública, se avaliasse não apenas o seu impacto no orçamento, como hoje é feito até para aplicar a Lei Travão, mas se avaliássemos também o seu impacto sobre a pobreza. Quando discutimos o número de alunos por turma ou quando discutimos a Lei das Rendas, quando discutimos a política para a saúde ou o encerramento de um centro de saúde, quando discutimos o valor do salário mínimo ou as regras de subsídio de desemprego, que impacto é que cada decisão destas tem sobre o agravamento, sobre a manutenção ou sobre a redução da pobreza? Pergunto-lhe, Sra. Deputada, se o Partido Socialista está disponível para acompanhar este projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou e que é conhecido a nível internacional como Poverty Proofing, ou a avaliação do impacto sobre a pobreza de cada discussão, de cada medida legislativa. A segunda pergunta prende-se com o complemento solidário para idosos, que foi uma prestação social criada em 2006 para combater a pobreza entre os pensionistas. O CSI continua a ter como regra que conta não apenas o rendimento do idoso, mas o rendimento do agregado e o rendimento dos filhos, mesmo que os filhos não vivam com a pessoa que está a requerer. Do nosso ponto de vista, isso é uma forma não só de atacar a autonomia, Sr. Presidente, de atacar a autonomia das pessoas mais idosas, mas uma forma de restringir o acesso a esta prestação. O Bloco de Esquerda apresentará uma iniciativa sobre isso. Pergunto-lhe qual é a opinião do Partido Socialista e, finalmente, sobre a estratégia para as pessoas sem abrigo, se o Partido Socialista entende que devem ser criadas respostas de habitação temporária de responsabilidade pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.